Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de abril, encerramento aí do mês. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,38% e um pregão com uma menor volatilidade, também a questão da negociação mais baixa devido ao feriado aí nesta terça-feira. Então um pregão espremido aqui em relação ao feriado. Ibov no mês terminou o mês com alta de 0,88%, é o terceiro mês basicamente ficando aqui de forma lateral. A gente pode ver isso mais aqui pelo gráfico diário, essa lateralização, mas principalmente vindo aqui do final de março, mês passado, ficando de forma mais lateral. Se traçar aqui uma linha de tendência em cima desses topos, a gente pode ver que o Ibov vai respeitando essa região, gerou sinalização de topo no pregão de hoje. Para gerar alguma sinalização um pouco mais relevante para cima, é preciso reverter essa sinalização de baixo, ou seja, primeiramente, não voltar a trabalhar abaixo dessa região aqui em torno dos 85.800, seria interessante se manter acima desse patamar, e o cenário para não reverter para baixo, novamente ficar com a expectativa de baixo, não voltar para a mínima aqui desse fundo, localizado em 84.348 pontos, essa região aqui. Então, antes de toda essa região, tem uns 85 mil pontos, região que já vinha comentando aí em análises anteriores no decorrer deste mês. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência, aproveite também para se inscrever no canal, de forma gratuita, aqui na parte inferior direita do seu vídeo, basta clicar aqui na logo que aparece para você e se inscrever facilmente aí no canal. Partindo aqui para os futuros, gráfico aqui de 60 minutos, a gente pode imprimir esse aqui é o gráfico diário, tá? Vindo com a sinalização um pouco mais relevante na última hora de pregão do que teve no Ibovespa. Nesse momento apresentando queda de 0,59%, enquanto o Ibov teve queda de 0,38%. Para o gráfico aqui de 60 minutos, o que a gente pode perceber no mini índice é que a gente está tendo aqui uma sinalização de tendência de baixa, apesar de ser toda ela dentro desse movimento de subida, ou seja, o mercado dá uma pancada para cima, mas não consegue se manter, ou seja, gerar ainda uma sinalização mais relevante para cima, que seria justamente o rompimento dessa região para confirmar uma tendência mais forte de alta, principalmente pelo gráfico diário. Se olharmos aqui em termos de tempo, a gente teve toda uma movimentação para cima aqui em 18 candles, em 18 candles do dia 60, e aqui a gente está no 16º. Então está chegando num momento importante de possível reversão desse movimento, ou seja, na questão do tempo, para se ter algo aqui para cima. Se fizer algo nesse sentido, ou seja, está tendo aqui algo para baixo, se dentro desse movimento de baixo ainda fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Mas o fato que traria uma perspectiva melhor em termos de relação risco-ganho seria a sinalização de um fundo aqui na relação aqui, na simetria temporal desse movimento anterior com esse movimento inteiro aqui para baixo. Então, gerando um fundo aqui no próximo pregão, que é o pregão do dia 2, ou seja, nessa terça-feira, feriado, não tem movimentação na BMF Bovespa, na B3. Então, se sinalizar algo nesse sentido aqui que eu estou desenhando, fica mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima no G60, que seria, por exemplo, superar a máxima da última hora de pregão, gerando o primeiro sinal de fundo, fica ainda mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. No dólar, o dia terminou em alta, e aqui a gente tirando aqui a questão dos ajustes no dólar, o mês vai terminando, ainda está cotando aqui o dólar, o mês vai terminando aqui apresentando uma boa alta no dólar, alta de 6%, é uma alta relevante. No mês o dólar vinha totalmente travado aqui no gráfico mensal e está conseguindo fechar o mês acima de diversas resistências. Inclusive aqui acima, está batendo no nível de resistência na faixa de 3.522, 3.529, máximas aqui já lá de outubro, na verdade aqui até um pouco depois de novembro e dezembro de 2016. Então o dólar está em cima desse patamar de resistência, acima dessa região. A gente poderia falar já na dólar na faixa dos 3, o próximo nível de resistência 3.668. Então mês forte para o dólar, trazendo perspectiva ainda favorável para cima. A tendência no gráfico diário é de alta, então segue aí apontando para cima, mas olhando aqui para o intraday, pensando aí em day trade a partir do próximo pregão de quarta-feira, a gente pode perceber que a tendência aqui voltou a ser de alta, topos e fundos ascendentes. Dentro desse movimento de subida do gráfico 60 minutos fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, enquanto não gerar nenhuma sinalização para baixo, que seria pelo gráfico de 30 ou 60 minutos, gerar alguma sinalização de topo, de perda de mínima aí
das mínimas aqui ascendentes, gerar alguma sinalização de topo, de ter alguma correção desse movimento inteiro de subida do pregão de hoje. Caso isso aconteça, fica mais para a ponta vendedora. Enquanto não acontecer isso, ainda fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade aí a partir de quarta-feira. Seguindo aqui para PTR4, a PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,14%, conseguindo manter-se com um fechamento acima dessa região, testando o gap como suporte, o gap que foi aberto aqui no pregão anterior, pregão de sexta-feira. Então o 22,63 passou a funcionar como suporte, foi a mínima do pregão de hoje e a Petro consegue fechar bem, fecha o mês com alta de 7,29% e com isso ela vai apontando para testar efetivamente essa região aqui na faixa ali dos 23,35 até a região dos 24,90 a 25 reais número redondo. Então seria o próximo nível de resistência que a Petro vai apontando aqui para buscar dentro desse movimento de subida. Na Vale 3 o pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,66%. Essa alta de 0,66% ainda para mim ainda está dentro de um processo um pouco mais de correção, mas o fato é que o ativo vai corrigindo para cima, segue dentro de um movimento de alta. Então, quando eu falo que o início de uma correção foi no pregão passado, foi essa queda, não perdeu a mínima do pregão passado, fez aqui um dia de alta. No mês a Vale também fechou bem com alta de 15,3%. Se a gente jogar no gráfico anual aqui da Vale, a gente pode ver, voltando aqui com a questão dos ajustes, a gente pode perceber aqui que a Vale tem a máxima histórica dela em R$ 49,70 e nesse momento a máxima desse ano está em R$ 49,15. Então o ativo está muito próximo de romper sua máxima histórica. Acima disso, resistência de número redondo dos R$ 50. Ativo no curto prazo está um pouco mais esticado para cima para operações de swing trade, mas segue aqui sem sinalização de baixa. A primeira sinalização para baixo, para se ter uma correção um pouco maior no preço, seria a perda dos 48,15, a mínima do pregão de hoje, onde teria o próximo suporte na faixa dos 47,44, depois em torno dos 47,06, junto com esse topo anterior em 47,15. Aí abaixo disso, essa região de gap que eu já citei em análises anteriores. Então esse é o cenário da Vale nesse momento, cenário de tendência de alta em todos os tempos gráficos, ativo mais interessante para o ponto comprador pensando numa melhor relação risco-ganho, pensando em swing trade ou num prazo um pouco maior, após alguma correção ali no gráfico diário pelo menos. Depois disso vamos aqui falar de GGBR4. GGBR4 pregão de hoje acionou a nossa saída, eu tinha colocado aqui um reposicionamento de stop no decorrer do pregão de hoje abaixo da mínima do pregão anterior. Se a gente jogar no gráfico com a média aqui, a gente pode ver que o ativo tinha respeitado a média móvel exponencial de 3 períodos, só que abriu o pregão perdendo força, não conseguiu ganhar, olhando para o G60, que dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, se abrisse subindo, gerasse sinalização de fundo e não conseguisse ganhar força para cima depois desse pregão mais forte para baixo, eu reposicionaria o stop aqui para baixo da mínima do fundo. Foi isso que aconteceu, eu reposicionei e o ativo acionou a nossa saída dessa posição da GGBR4. Essa posição então trouxe uma perda de 1,83%, a operação capital total menos 0,3%. E no pregão de hoje, eu estou trabalhando agora com a questão de carteira. Além das recomendações que eu envio diariamente aí durante o pregão, seja para swing trade em ações ou para day trade nos futuros, eu começando nesse mês a trabalhar em cima de uma carteira semanal. E dessa carteira semanal também a ideia é ter uma carteira mensal. Ou seja, a ideia dessa carteira semanal é que haja uma avaliação dela ao final de cada semana para haver possíveis trocas dessa carteira, ou seja, dos ativos, são 5 ativos nessa carteira, ou mesmo pode ficar até com 4 ativos, mas a ideia é que essa avaliação seja feita ao final de cada semana, ou seja, a troca de ativo seja feita no final de cada semana, ou seja, no último pregão de cada semana. E a ideia é sempre avaliar o comportamento da carteira, o desempenho da carteira em relação ao Ibovespa. Então graficamente, é uma carteira baseada logicamente em análise técnica, e graficamente eu selecionei esses ativos aqui após o fechamento da semana anterior. Então aqui está o ponto de entrada nessa carteira, de cada ativo, e já a variação no pregão de hoje. Qual o peso em cada ativo, qual o tamanho, o quanto alocar em cada ativo. Está aqui 20%, 16% para 20% para BBDC4, CSMG3 16%, EGE3 25%,
EQTL3 23% e PTR4 16%. Mas por que esse percentual? Por conta da volatilidade de cada ativo. Observe, quanto maior a volatilidade do papel, no caso do ANSES MG3, que é a volatilidade semanal na faixa de 6,44%, menos capital é alocado nessa posição. Quanto menor a volatilidade, no caso da EGE3, aloco mais capital, logicamente não extrapolando aqui os 25% em cada ativo. Então aqui está alocado 25% em EGE3. Então, desta forma, considerando a volatilidade de cada papel, e essa alocação, cada papel basicamente, considerando a volatilidade mais a alocação, o peso em cada ativo fica igual a 1, ou seja, eu igualo o peso nesse papel. Se eu colocasse aqui 20% em cada papel, ou seja, dividisse em 5 basicamente, eu teria um comportamento diferente, ou seja, estaria dando um peso, entre aspas, um peso maior para o ativo que é mais volátil, ou seja, o ativo mais volátil, como a Petro, ela daria um percentual maior na carteira, mas quando ela caísse também ela teria um percentual maior, ou seja, um direcionamento maior na carteira, que é o que acontece hoje com o Ibovespa. Ela tem uma participação maior no Ibov e ela termina, os ativos com maior participação termina levando o Ibovespa para cima ou para baixo, ou seja, faz uma interferência maior em cima do Ibovespa. Então aqui, nesse primeiro momento, então está aqui a alocação para essa primeira semana, avaliando mais para o final da semana, a não ser que aconteça algo realmente fora do contexto que eu possa mudar, encerrar uma posição na carteira semanal no decorrer da semana, mas a ideia é que geralmente ela vai ser alterada, vai ser mudada, vai acontecer alguma troca só no final de cada semana. Então nesse momento a carteira está menos 0,05%, enquanto o Ibovespa está na semana com menos 0,38%, ou seja, a carteira caiu menos. A volatilidade dessa carteira, a volatilidade média dessa carteira, considerando esses ativos, é de 5,24%, enquanto a volatilidade média do Ibovespa no gráfico semanal está na faixa de 3,41%, ou seja, é uma carteira que tem uma volatilidade maior do que o Ibovespa. No entanto, o beta dessa carteira é 0,9%. Então aí é uma carteira mais moderada, ou seja, acompanhando ali de perto o índice Bovespa. Então é isso, um primeiro passo em relação a esse tipo de serviço. Além das recomendações diárias, vai ter serviço de carteira de semanal e mais adiante carteira também mensal. Vamos então falar desses ativos aqui separadamente. Aqui vindo para BBDC4, BBDC4 pegando foco no gráfico semanal. O que motivou mais essa entrada aqui pelo gráfico semanal foi ativo depois de várias semanas. Aqui está em tendência de alta aqui no gráfico mensal, principalmente, vou jogar aqui o gráfico mensal em tendência de alta, mas passando por 3 meses aqui de correção. Então, dentro dessa expectativa, o ativo fechou a semana passada bem, gerando sinal de fundo em cima de um nível de suporte. Se jogar aqui a média móvel exponencial, a gente pode ver um fechamento acima da média, fechamento acima da máxima da semana anterior. Por esse motivo, resolvi alocar risco, escolher o papel para a carteira semanal, na expectativa que possa ter um movimento de subida no gráfico semanal. Então, o objetivo da carteira semanal é preferencialmente pegar ativos que possam se desempenhar bem não só na semana, mas nas próximas semanas. Tá? Vão ter alguns que para pegar só uma semana, vão ter outros que vão pegar mais do que uma semana, mas com expectativa que possa ter mais semanas aqui para cima. Então, se ela voltar essa semana aqui para baixo, voltar para baixo da média, seria um ponto para fazer uma possível troca em relação ao BBDC4. No pregão de hoje ela teve um desempenho ruim, com queda de 1,54%. CSMG3, ativo que pelo gráfico semanal está em tendência de alta. A semana passada foi uma semana de queda, uma semana de 0,89% de queda. Uma expectativa dentro do que aconteceu foi que isso aqui foi uma subida, isso aqui está sendo uma correção. A gente pode ver aqui a correção no gráfico diário e a expectativa de fazer algo aqui para cima. E por esse motivo, ou seja, dar continuidade, ter uma semana aqui para cima, a expectativa seria essa, ou essa semana ou a próxima semana, mas enfim, um ativo que está com expectativa maior para cima no meu modo de ver. Por esse motivo também coloquei na carteira semanal. EQTL3, semana passada fechou bem, ó, a gente pode ver aqui um engolfo de alta no gráfico semanal, dentro desse movimento de subida, ou seja, o papel é um papel alinhado para cima, faz aqui uma correção algo semelhante em ABC dentro desse movimento de subida, e gera uma sinalização para cima novamente, fechando até acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, um ativo que eu aloquei risco nessa semana, ou seja, o ativo já começou bem, alta de 1,64%. A gente pode ver pelo gráfico diário, ela vai gerando um forte movimento aqui para cima. EGE3, ativo que também aloquei risco, já estava numa operação de swing trade na ação.
Lembrando, são duas coisas distintas, tá? Em relação ao swing trade ou day trade das recomendações diárias, para em relação a forma de condução dessa carteira, ou seja, uma carteira que não tem um stop no primeiro momento, uma carteira de avaliação ali do que está acontecendo, e aí eu vou informando se eu vou trocar ou não esse ativo na carteira. Então, na semana passada, a EGE3, dentro desse movimento de subida, gerou várias semanas aqui para baixo, bateu na média, veio até fechar abaixo da média móvel de 3 períodos e conseguiu fechar acima novamente, proporcionando a sinalização de um fundo no gráfico semanal, ou seja, algo semelhante que aconteceu ali na QTL3. Então gerou uma sinalização positiva e por esse motivo aloquei risco no papel na expectativa de poder gerar um movimento de subida. Nesse momento ela está justamente testando a média aqui no gráfico semanal, novamente ali na faixa dos R$ 37,00. Começou mal a semana com queda de 1,73%. Então esse foi o último ativo aqui que eu tinha comentado em relação à carteira. Voltando aqui aos papéis da carteira, PTR4, a gente já tinha falado da PTR4. Vou só exibir novamente a PTR4 aqui para que ficar claro o motivo aqui da Petro. A Petro fechou a semana passada com um ganho e já superando a máxima do topo anterior, ou seja, gerando pivô de alta no gráfico semanal. Como o movimento ainda está cedo, ou seja, no gráfico semanal pode ter algo mais para cima, eu optei por alocar risco no ativo, tentando pegar aqui mais uma movimentação para cima em cima de PTR4. Então, por esse motivo, seguimos aqui com a Petro dentro da carteira, 1,14%. Começou aqui a semana na PTR4. Então, por enquanto, dentro do que eu mencionei, 0,05% de queda na carteira, considerando tudo, considerando esse peso aqui, e IBOV 0,38%. Tá, comentar aqui a RADL3, ativo que a gente, lembrando que a gente tem a posição de swing trade na EGE3, a EGE3 terminou o pregão de hoje apresentando aqui um fechamento para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, que não foi algo positivo para a nossa posição, que foi entrada baseada em cima desse candle forte de subida. O stop está aqui embaixo ainda, mas com avaliação ali da abertura do próximo pregão para a continuidade dessa posição. Lembrando, não a posição da carteira semanal, a posição de swing trade em cima desse papel. A RADL3 também fechou o pregão aqui para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, gerando uma possível sinalização de topo a favor ainda de uma tendência que nesse momento ficou com a tendência indefinida. Então a gente pode ver que a tendência está indefinida aqui no ativo no curto prazo. Então a expectativa é que o papel viesse a fazer algo nesse sentido. O pregão de hoje trouxe uma sinalização mais negativa em relação à expectativa que eu tinha na entrada do papel. Então o que seria importante para o ativo? Gerar alguma sinalização mais relevante para cima num gráfico de 60 minutos para poder continuar nessa posição a partir do próximo pregão. O outro ponto é reposicionar o stop para baixo da mínimo pregão de hoje, ou seja, se perder a mínimo pregão de hoje, aumenta a chance de ter um movimento de baixa na RADL3 a partir aí dos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão de quarta-feira. Um excelente feriado a todos.